Oi, pessoal, chegamos à nossa quarta aula do módulo de cinética, quarta e última aula sobre esse assunto. Nós já vimos, então, como que as reações químicas acontecem, para a gente entender como que a velocidade delas pode ser calculada, né? Vimos os fatores que podem alterar essa velocidade de reação e como que a estequiometria está ligada diretamente com a velocidade das reações químicas. E hoje a gente vai ver, então, a lei da velocidade ou a lei cinética. Essa lei da velocidade vai ser uma expressão matemática, que é uma equação que nós vamos montar, que vai relacionar a velocidade da reação com a concentração dos reagentes, tá? Então, temos aqui uma reação genérica, Azão mais Bzão dando Czão, tá? E o Azinho, o Bzinho e o Czinho são os coeficientes estequiométricos, tá? A gente já viu aquele númerozinho que vai na frente da substância, que indica a quantidade, a molaridade que a gente tem dessa substância na reação. Então, como que eu vou montar a minha equação da velocidade, a minha lei cinética, tá? V, que significa a velocidade da reação, é igual a constante K, que vai ser uma constante para... Vai ser uma constante para cada reação e a dada temperatura, que vai multiplicar as concentrações dos reagentes. Reparem que eu sempre vou trabalhar na lei cinética com reagente, não vou trabalhar com produto, tá? Então, pode ver que o C fica fora da minha lei cinética, tá? E essas concentrações dos reagentes, elas estão elevadas a expoentes que são determinados experimentalmente e denominados ordem da reação. Como assim, professora? A gente já vai ver isso mais aprofundadamente. O importante é você lembrar, sempre que a gente está trabalhando com os reagentes, que eu tenho que colocar a minha constante K, tá? E essa lei da velocidade também pode ser encontrada como lei cinética, lei de ação das massas, equação da rapidez, tá? Lei cinética da reação. Então, tudo isso vai se referir a essa expressão. E V é a velocidade da reação igual a constante K, que multiplica a concentração dos reagentes elevados a essa ordem de reação. Para uma equação simples, uma reação simples, né, que eu tenho um reagente formando o produto em uma única etapa, a gente chama isso de reação elementar, tá? Essa reação elementar, a gente tem aqui como exemplo a reação de decomposição da água oxigenada, tá? Então, H2O2, que é água oxigenada, se decompõe formando água e meio mol de gás oxigênio. Tem aqui essa tabelinha que mostra os dados que foram obtidos experimentalmente. Então, eu fiz 3 experimentos, variando a concentração do reagente numa mesma temperatura, e coloco aqui para vocês a velocidade que eu encontrei de cada reação. Então, no experimento 1, eu tenho 0,10 mol por litro de água oxigenada, e essa reação de decomposição se processou a 0,001 mol por minuto. No experimento 2, eu dobro a concentração dessa água oxigenada e eu tenho o quê? O dobro também da velocidade, ela dobrou de 0,001, passou para 0,002. Do experimento 1 para o experimento 3, ó, eu multipliquei por 4, né? Eu tinha 0,10, agora tenho 0,40. E a minha velocidade também, ela foi multiplicada por 4. Então, o que isso quer dizer? Que a concentração desse reagente é diretamente proporcional à velocidade da reação. O tanto que eu aumentei de concentração do meu reagente é o tanto que eu altero a rapidez da reação. E é isso que eu vou pedir quando eu falar que eu quero uma lei da velocidade. Então, a lei da velocidade para uma reação que ocorre em uma única etapa, né? Ela vai ser dada por V igual a K, que é a constante, vezes a concentração desse reagente. E aí está elevado a 1, por quê? Quando a gente trabalha com reações elementares, o meu expoente aqui da minha equação da velocidade vai ser o meu coeficiente estequiométrico. Quantos mols de água oxigenada que eu tenho aqui? 1. Quando eu não tenho número nenhum, estou falando de 1 mol. Então, eu vou colocar o número 1 aqui em cima, tá? Para reações elementares é bem simples. O número que vai estar no expoente é o número do meu coeficiente estequiométrico.
lei da velocidade está atrelada diretamente com a ordem da reação, tá? O que vai ser a ordem da reação? Eu posso ter essa ordem tanto em relação a cada um dos componentes, quanto a ordem da reação total. Então, pegando o mesmo exemplo lá da reação Azão, Bzão, gerando Czão, o que eu vou ter? A minha lei da velocidade vai ser elevada aos coeficientes estequiométricos e a ordem da reação vai ser o que eu tenho de coeficiente. Então, vamos usar o exemplo da água oxigenada, ó. A minha lei da velocidade está aqui, né, que a gente fez no exercício anterior. Qual é a ordem da reação em relação à água oxigenada? 1. Por quê? É uma reação de primeira ordem, porque é o númerozinho que está aqui em cima. E qual é a ordem total da minha reação? Também é 1, porque seria a soma dos meus expoentes. Como eu só tenho um reagente, então ela é uma reação de primeira ordem, porque neste reagente eu tenho o número 1 elevado aqui em cima. Vamos ver um outro exemplo. Agora eu tenho dois reagentes, ó, eu tenho o óxido nítrico, que vai reagir com o gás bromo, tá? O que isso vai... Eu gerei também 4 experimentos diferentes em que eu variei as concentrações desses reagentes, tá? No experimento 1, eu tinha quantidades equimolares, quantidades iguais de reagentes, e a minha velocidade da reação era 12 mol por minuto. Quando eu passo para o experimento 2, eu dobrei a concentração de gás bromo de um único reagente. E daí a minha reação também dobrou de velocidade, tá? Do experimento 3, eu multipliquei por 3 em relação a 1 mol. E também multipliquei por 3 a minha velocidade. Então, eu tô falando que ela é diretamente proporcional. O tanto que eu aumentar de bromo vai ser proporcional ao tanto que minha velocidade vai aumentar. Até agora, eu não mexi no óxido nítrico. Quando eu cheguei aqui no experimento 4, eu dobrei a quantidade de óxido nítrico, mantive do experimento 3 a quantidade de bromo, mas olha o que aconteceu com a minha velocidade. Ela não dobrou. Ela foi multiplicada por quanto? 4 vezes, tá? De vez de ser 72, que seria o esperado quando eu dobrei aqui, multiplicou por 4 vezes, certo? Então, o que acontece? A minha lei da velocidade vai ser dada como? A constante K vezes a concentração dos meus reagentes elevado aos meus expoentes. O que a gente consegue perceber aqui? Que sempre que a minha reação dobrar de uma para outra, eu vou ter o expoente 1. E quando ela é multiplicada por 4, eu tenho o expoente 2. Então, se eu perguntar qual que é a ordem dessa reação, a da reação total é uma reação de terceira ordem. Por quê? 2 mais 1, 3. Se eu perguntar a ordem em relação ao óxido nítrico, é uma reação de segunda ordem. E se eu perguntar em relação ao bromo, uma reação de primeira ordem. Agora, um outro exemplo, ó, de uma situação diferente que a gente pode ter. A gente tem a reação aqui 2A mais B gerando A2B. E aí, eu também fiz 3 experimentos diferentes. Ó, reparem que na primeira tem as mesmas quantidades. Ah, esqueci de trocar aqui em cima, mas é A e B, tá? Tem as mesmas velocidades, mesmas concentrações, dando a velocidade. Aqui um outro exemplo de uma outra situação que pode acontecer. A gente tem, então, 2A reagindo com B, gerando A2B. E eu fiz também 3 experimentos, em que eu vario as concentrações de A e de B, tá? Na primeira, eu tenho as mesmas quantidades de A e B e a minha velocidade é 0,1 mol por minuto. No experimento 2, eu dobro a concentração de B e eu percebo o quê? Que também dobra a minha velocidade. Só que no terceiro experimento, quando eu dobro a quantidade de A, a minha velocidade não se altera, ó. Permanece em 0,1. Então, o que acontece? Se a gente muda a concentração de um reagente e a velocidade não se altera, a ordem em relação a essa substância é 0, porque tanto faz quanto de A eu colocar. O que vai influenciar na minha velocidade vai ser a concentração de B. Então, qual vai ser a minha lei da velocidade? Vai envolver só a concentração de B.
tá? Constante K vezes a concentração de B, elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico. Então, a ordem da reação é 0 em relação a A, de primeira ordem em relação a B e de primeira ordem também em relação à reação, tá? Ficou claro para vocês por que A não interfere na reação? Quando eu aumentei B, eu aumentei a minha velocidade. Quando eu aumentei A minha velocidade se manteve a mesma que eu tinha inicialmente. Então, eu sei que A, independente da quantidade que eu colocar, não vai alterar a velocidade da reação. Tudo muito lindo, só que a maioria das reações não vai ser elementar. Ela não vai ser dada em uma única etapa, tá? E isso vocês têm que prestar atenção. Sempre o exercício vai estar trazendo para vocês se a reação é elementar ou não, ou ela vai estar trazendo os mecanismos de reação, as etapas que ela acontece. Então, vamos olhar aqui essa reação 2A mais B gerando A2B, a mesma que a gente tinha trabalhado anteriormente. Essa reação é uma reação global e o exercício está me falando que ela é dividida em duas etapas, uma etapa lenta e uma etapa rápida. A etapa lenta é a formação de A2. Então, eu tenho duas moléculas de A que se unem formando A2. E depois esse A2 vai reagir com B, gerando A2B. Quando eu tenho isso, uma reação que não é elementar, que ocorre em várias etapas, a minha equação da velocidade continua sendo determinada pelos reagentes, mas agora eu tenho duas reações, três na verdade, a reação global, a etapa lenta e a etapa rápida. Quais reagentes que eu vou utilizar na minha lei da velocidade? Sempre da etapa lenta. Ah, professora, como é que eu vou saber qual que é a etapa lenta? Sempre o exercício vai estar te falando, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então, se eu estou falando que a minha etapa lenta, meus reagentes são A e A, na minha lei da velocidade, a constante K vai multiplicar a concentração de A vezes A. Ou eu posso simplificar e colocar A ao quadrado. Então, tem que prestar atenção. Em uma reação com mais de uma etapa, eu vou usar os reagentes da etapa lenta. Aqui um outro exemplo, ó, reação do gás hidrogênio com óxido nítrico, tá? Então, a gente tem a reação global, a etapa lenta e a etapa rápida. Como que dessas etapas eu chego na minha equação global se o meu exercício não der? É igual quando a gente vai fazer uma equação matemática. O que a gente tem de lados opostos, que são iguais, a gente pode cancelar. Então, aqui a setinha da reação vai agir como se fosse o igual lá da equação matemática. O que eu tiver de um lado e do outro, que sejam iguais em equações diferentes, eu posso cancelar. Então, o que eu tenho aqui, ó? 2H2. Eu tenho H2 aqui nessa outra reação? Não tenho, então eu não posso cancelar ele. 2NO. Eu tenho 2NO aqui nos produtos? Não. Agora já terminei de olhar os meus reagentes da etapa lenta, vou para os produtos, ó. E os produtos da etapa lenta eu comparo com quem? Com os reagentes da etapa rápida. N2O, eu tenho do lado dos reagentes? Ah, eu tenho. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar, assim como eu também posso cancelar 2 mols de H2O. Então, o que sobrou para mim, ó? 2H2 mais 2NO, não tem mais nenhum reagente, setinha, N2 mais 2H2O, tá? Se o exercício não te der equação global, é só você cancelar os iguais que estão de lados opostos. E qual que vai ser a minha velocidade da reação, professor? Eu vou utilizar 2H2 mais 2NO, N2O mais 2H2 ou 2H2 mais 2NO da equação global? Eu vou utilizar sempre da etapa lenta, tá? Então, o que eu tenho na minha etapa lenta? A concentração dos reagentes, que é H2, elevado a 2 pelo coeficiente estequiométrico, mais vezes, né, aqui, a concentração do NO, também elevado a 2. Esse número daqui de cima só não vai ser o coeficiente estequiométrico quando a gente tiver o caso que a gente teve aqui quando a gente tiver alguém que não participa da reação. Por isso que é importante a gente analisar a tabela, tá? Só ela vai nos dizer se o que a gente tá vendo de coeficiente estequiométrico é realmente a nossa ordem de reação.
Então, essa reação é de segunda ordem em relação ao H2, porque tem o número 2 aqui em cima. Também de segunda ordem em relação ao NO. E de quarta ordem em relação à reação total. Por quê? 2 mais 2 é igual a 4. É bem tranquilo, né? O importante que vocês precisam saber é que vocês geralmente não têm que desenvolver essa equação. O exercício vai pedir para montar essa lei e para vocês darem a ordem da reação, certo? Então, vamos colocar em prática. Deixar aqui um exercício para vocês, ó, que tem a mesma reação que a gente já trabalhou, 2H2 mais 2NO, formando gás nitrogênio e água. Tem aqui a tabelinha com as velocidades e as concentrações que eu variei. E eu estou pedindo a lei da velocidade, tá? Então, o que é importante você lembrar? Que eu vou utilizar somente os reagentes. Se eu só dei essa equação, eu estou falando que ela é uma reação elementar. E aí eu variei aqui as concentrações e tem os resultados das velocidades. E aí vocês vão me dizer qual que é a lei da velocidade. Presta bastante atenção no que acontece quando eu mudo a velocidade, a concentração e no tanto que eu mudo a velocidade, tá bom? Tem mais exercício para vocês resolverem lá no GR8. Beijo!